E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast Em Frente. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco, muito obrigado pela sua parceria aqui no Em Frente. E nós vamos lá levando aí conteúdo bíblico, teológico, para que você seja abençoado. E a gente já pede que você curte, compartilha, comenta, deixa aí seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante e mostre para mais gente, mostre para muitas pessoas aí que sejam abençoados, igual eu tenho certeza que você está sendo abençoado também. Prazerão ter você aqui conosco, tá ok? Olha, hoje a gente tem o prazer imenso de receber aqui no podcast a Gabriela Calisto. Depois eu vou estar apresentando aí a Gabriela um pouquinho melhor, mas eu queria já dar o oi aí para a Gabriela. Gabriela, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu quem agradeço pela oportunidade, pelo convite, tá? Eu estou muito feliz de falar de um tema que vocês vão saber daqui a pouco, que é muito relevante aí para todos nós. Com certeza. Olha, gente, a Gabriela Calisto, ela é psicóloga clínica, tá? Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental, tá? E inteligência emocional, pós-graduada em neurociência, tá? Ela trabalha com foco em ajudar pessoas a desenvolver habilidades para gerenciar melhor suas emoções e também viver de forma mais plena e equilibrada. A Gabriela é cristã, esposa, acredita na importância da fé como um pilar na construção de uma vida saudável e significativa. Ela também realiza atendimentos 100% online, tá ok? Então, expandindo aí seu alcance para pacientes no Brasil e também no exterior. Gabriela, como é que são as suas redes sociais? Como é que o pessoal contacta você? É Gabriela Calisto no Instagram, Gabriela Calisto, PSI, e eu estou lá todos os dias fazendo conteúdo, colocando conteúdo lá de qualidade sobre a saúde mental para vocês. Muito bem, então já temos o tema aí, né? Isso mesmo. Nós vamos falar hoje sobre saúde mental num mês, né, que é de suma importância a gente falar sobre isso. Afinal, nós estamos no Setembro Amarelo, não é, Gabriela? Exatamente. Pode falar. O Setembro Amarelo, né, ele é um mês que eu tenho um carinho muito grande por ele, porque é um mês que leva aí a conscientização e a prevenção do suicídio. E é um mês que serve de alerta para todos nós, não só para quem passa por um sofrimento emocional, mas para quem tem alguém do lado, que eu acredito que somos todos nós, né, Renan? Com certeza. Com certeza, Gabriela. Antes da gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema, eu preciso falar para você dos amigos da Brigada Betim, são os nossos parceiraços aqui do Em Frente, tá? Você que quer realizar o sonho de ser um herói na vida real, né? Quer fazer um curso de bombeiro civil, brigadista, quer fazer um curso de socorrista, o pessoal da Brigada Betim é a melhor escola aqui de Minas Gerais. Você tem que procurar eles, se você tem esse sonho, tá com essa ideia aí, procura o pessoal da Brigada Betim, tem QR Code passando aí. Aqui na descrição também você consegue contactar os atendentes aí da Brigada Betim e vai lá, vai realizar o seu sonho, que eu tenho certeza que você vai sair plenamente satisfeito aí com os estudos, né, com as práticas do pessoal aí da Brigada Betim, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado demais. Bom, Gabriela, nós falamos aqui, já começamos introduzindo o Setembro Amarelo e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse mês, como ele foi criado, onde ele nasceu, enfim. Que você desse aí pra gente uma ideia bacana da importância desse mês, como ele foi criado e tudo mais. Sim, o Setembro Amarelo, ele já vem desde muitos anos, desde 1994, se eu não me engano, tinha um jovem que se chamava Mike e morava nos Estados Unidos, e ele tinha um carro amarelo, e infelizmente ele cometeu suicídio, e os amigos deles, a partir dessa data, desse evento que ele retirou a própria vida, eles começaram a conscientizar com cartões de enfrentamento para poder encorajar as pessoas a buscarem ajuda. E os cartões eram amarelos e com fitinhas amarelas. Por isso que originou esse nome Setembro Amarelo. Por isso da cor. Isso, e aí veio acontecer esse movimento no Brasil somente em 2015. Que foi aí, quem tomou frente disso foi a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Regional de Medicina. E aí a gente começou aí a trabalhar essa conscientização e trabalhar muito melhor o Setembro Amarelo. Sim, bacana, interessante. Gabriela, o tema saúde mental, né, ele é
assim, eu acredito que principalmente no meio cristão, né, talvez porque o pessoal tem aquela ideia de que Deus, né, Deus vai fazer, Deus cuida de mim, e Deus cuida da gente, Sim. né, mas existem muitos tabus, e eu acredito que você deve sofrer com isso, né? Exatamente. Existem muitos tabus no meio cristão, né? Eu não sou louco, Deus não ia deixar isso acontecer, mas e a ideia de que Deus usa as pessoas para te abençoar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses tabus, talvez contasse para nós algumas experiências que você já viveu em relação a isso. Sim, e isso é bem recorrente, tanto na clínica, as pessoas, elas vão até um certo ponto resistir à busca pela ajuda por ter esses tabus, por não ter o conhecimento necessário sobre os transtornos mentais. E na Bíblia vai falar lá em Amós 4:6 que o meu povo, ele pereceu por falta de conhecimento. Sim. Então, quando a gente não tem o conhecimento necessário sobre algo, ou você precisa adquirir conhecimento, ou você precisa ir em busca de quem tem esse conhecimento. Sim. E hoje nós temos aí psiquiatras, nós temos os médicos, nós temos os psicólogos que podem sim ajudar, e a fé, ela tem um papel importantíssimo durante esse processo de buscar ajuda e de encorajar quem está sofrendo com os transtornos mentais. E quando a gente fala de aprender sobre os transtornos mentais, nós vamos entender que isso é do corpo humano. Quando alguém adoece, né, a neurociência ela vai nos mostrar que isso é um fator neuroquímico que acontece. Então, quando a gente está com os níveis disfuncionais de serotonina e dopamina, as pessoas elas vão estar adoecendo. Isso a gente pode falar mesmo da depressão. Sim. Né? Então, assim, em quadros de depressão, as pessoas elas vão estar com os níveis de dopamina e serotonina desregulados. E acaba que isso faz com que as pessoas vão ficar mesmo mais deprimidas, elas não vão querer estar em outros ambientes, vai tentar se isolar. Então a gente precisa estar bem atento quanto a isso. Porque se a gente ficar pegado somente, um exemplo, se você se machucar, Renan, onde você vai primeiro? Na igreja ou você vai buscar um hospital? Eu vou no hospital. Exatamente. Só que quando a doença ou qualquer ferimento ele é externo, as pessoas entendem que é mais importante do que o adoecimento mental e emocional. E não, ele é tão importante tanto quanto o adoecimento, o machucado físico. Sim. Então, assim, vale a gente ressaltar que buscar conhecimento, buscar ajuda é a melhor linha para quebrar esses tabus. Com certeza. Com certeza. E é interessante que você trouxe, né, informações técnicas, né, dopamina, serotonina, né, e às vezes as pessoas têm aquela ideia de que um atendimento psicológico ele é só ouvir, né, e eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso também. Sim, sim. As pessoas, elas acham, e assim, já foram vários casos durante esses anos, de pessoas que chegam e falam assim, não, eu fui em um outro profissional e ele só me escutou, ou senão as pessoas pensam assim, não, eu não vou porque eu vou só falar, e não, tá? Hoje, a gente é um ambiente acolhedor, onde tem uma escuta ativa, e nós temos ferramentas e habilidades para enfrentar cada um desses transtornos. E aí eu trouxe sobre a depressão, Sim. E não tem somente a depressão, tem o TOC, tem o TAG. O TAG hoje é o transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Então a gente precisa entender, e hoje estatisticamente falando, de acordo com a OMS, um dos maiores transtornos que levam o indivíduo a cometer um suicídio são os transtornos de humor, né? O transtorno de bipolaridade, e aí vem também a dependência de álcool ou de algum tipo de substância e a depressão. Então a gente precisa ficar atento a esses sinais que vão acontecendo. E assim, já tiveram várias pessoas que chegaram até o consultório e aí tinha aquela resistência, não, eu não vou fazer porque isso é coisa de gente doida, eu acho que isso é coisa de gente maluca, e não. E quando você experimenta realmente se autoconhecer e conhecer o seu corpo e saber que isso não é somente um fator mental, é todo o seu corpo em conjunto, dando sinais e pedindo ajuda. Sim, sim. É interessante que você tocou na questão da fé,
né? Que no ambiente de igreja, vamos colocar dessa maneira, né? No ambiente, na comunidade de fé, existem muitos tabus, existem muitas situações em relação à busca de ajuda, né? E você trouxe também, eu achei legal que você trouxe também a questão de quando uma pessoa se machuca, né? Faz um corte, ela vai ao hospital, vai à farmácia, e quando a pessoa está com um problema, né? Mental emocional. Ela pensa que talvez ir à igreja é a melhor solução. E eu queria entender como que a sua profissão, como que a sua profissão pode ajudar, pode deixar isso mais claro para que as pessoas entendam. Sim. Que elas, se estão com esse tipo de problema, têm que buscar ajuda. Sim. E aí a gente precisa, primeiro, trabalhar muito bem o autoconhecimento. Sim. Tá? Talvez você hoje não consiga fazer a terapia, mas hoje nós contamos com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, onde tem profissionais da saúde mental 24 horas ali para atender essa demanda. Então, se você tem uma dúvida, liga lá, faz um atendimento com eles estão ali prontamente, eles Sim. são especializados nesse enfrentamento quanto à luta do suicídio. E é tão importante a gente entender que nós, né, Deus, quando Ele nos criou, Ele não nos colocou para ter uma jornada de fé sozinhos. Ele colocou outras pessoas na nossa vida para ser facilitadores da nossa caminhada, Sim. da nossa jornada. Sim. Sim. Então, quando a gente busca ajuda, nós estamos buscando a comunhão. Deus abençoa. Isso, exatamente. Quando Deus fala na palavra dele mesmo, né, é importante que eu não esteja sozinho, que eu esteja em comunhão com os meus irmãos. Isso quer dizer também que eu estarei em comunhão com outras pessoas que possam me ajudar, né? E isso é importantíssimo. Então, assim, o primeiro sinal de alerta que você percebeu que você está num quadro deprimido, que você está com a tristeza, que você está com angústia, opa, meu corpo está dando algum sinal. Deixa eu ir buscar a ajuda necessária. E é tão importante a gente saber que hoje, né, como eu cresci num meio cristão, hoje eu sei que existem ferramentas até dentro da igreja que pode te ajudar a chegar nesse ponto de procurar um profissional da saúde mental para te auxiliar. Sim. Então, assim, fale, comunique, busque um irmão ali para te ajudar nessa caminhada e nessa busca por ajuda. Interessante. E é interessante a gente deixar muito claro, Gabriela, que nós não estamos falando aqui, né, que você não possa procurar a ajuda do seu pastor. Exatamente. Né, você não possa procurar a oração, né? A gente prega isso aqui no canal, né? Sim. A gente deve buscar essas coisas, mas você não vai encontrar em lugar nenhum nas escrituras. Nenhum. Você não tem lugar nenhum nas escrituras algum versículo que te encoraje a caminhar sozinho, como você falou. Exatamente. Tanto nas questões da fé, né, tanto nas questões doutrinárias, como nas questões da vida, a Bíblia te encoraja a buscar ajuda. Isso, né? exatamente. A Bíblia te encoraja a caminhar com alguém. Sim, né? sim. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. E é interessante você ter falado sobre não deixar de buscar pela oração. Hoje a gente tem estudos que comprovam que a oração, a fé, isso até a meditação mesmo, dentro da terapia cognitivo-comportamental, uma das ferramentas que a gente utiliza é a meditação, que é o mindfulness, que é totalmente diferente daquele tipo de meditação que a gente está acostumado, que a gente conhece, que é o senso comum. Sim. Então, assim, a gente usa isso durante o tratamento e é muito eficaz. Então, assim, a oração é necessária, ela é importante na vida de qualquer um de nós e ela vai nos ajudar. E isso, além de ser uma coisa espiritual, que a gente sabe que é importante, a neurociência vai falar ali pra gente que sim, de fato, isso faz a diferença no nosso cérebro. Que legal, muito bom. Olha, Gabriela, eu quero falar pra você da nossa amiga Joana Dal. Você conhece a Joana Dal? Sim. É a nossa apoiadora aqui no podcast. Que legal. Ela é muito bacana. Então, Legal. a Joana Dalva, olha, você mulher, tá? Precisa conhecer a Joana Dalva. Se você tá precisando aí
de uma mentoria exclusiva, focada no desenvolvimento pessoal, focada no autoconhecimento, você precisa conhecer a Joana Dalva, você precisa conhecer para transformar a sua carreira, tá? Ela é pedagoga, mentora especializada em mulheres, você não pode perder essa chance de crescer. Joana Dalva tá aí passando no QR Code a maneira como você pode contactá-la, tá bom? Também tem o link na descrição aí, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência marcante e transformadora com a nossa amiga Joana Dalva. Ah, que legal. É uma parceria aqui, né, Sim, o Gabriela? sim. Que legal. Então, Gabriela, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os sinais de alerta. Vamos falar um pouquinho mais de depressão, né? Sim. Os sinais de alerta de quem está sofrendo uma depressão assim profunda. O que a pessoa tem que prestar atenção? Ou eu acho que na real a pessoa que está passando pela depressão, ela não vai ter talvez ali Sim. a aptidão para prestar atenção nos sinais, perceber. Mas quem está em volta, né? Sim, e a gente precisa se preocupar. Quando a gente deixa a nossa dor para ver a dor do outro, isso nos edifica como cristão. E quando eu percebo que ali um amigo, um familiar, um irmão da igreja, ele está mais recluso, ele está mais ali se isolando, ele já não está mais fazendo aquilo que ele fazia anteriormente, já é um sinal de alerta, tá? Você vai poder perceber ganho de peso ou perda de peso excessiva. Sim. A pessoa ela está com dificuldade no sono, e isso você pode olhar até dentro da sua casa. A pessoa está com dificuldade para dormir, ela está ficando mais ansiosa, ela está ficando mais fechada mesmo dentro do quarto, ela não quer comunicar, ela não quer conversar. Então tudo isso, e quando essa pessoa também fala sobre para que viver? Por que eu tô vivo? Eu acho que seria melhor se eu não estivesse vivendo mais. Eu acho que eu te causo algum problema eu permanecer vivendo. Então esses são assim, um dos principais pontos de atenção quando a gente fala sobre o enfrentamento e a prevenção do suicídio. Tá? Sim. E isso serve para qualquer transtorno mental, para qualquer dor emocional que alguém esteja enfrentando. É bom que a gente esteja sensível a perceber a dor do outro. E na Bíblia não tem nenhum lugar que fala que nós cristãos estamos imunes a um transtorno mental. Não, nós não estamos imunes. Eu acho até que o momento em que a gente vive, né, eu não sei, eu não vivi no passado, mas enfim, a gente olha para a história, né, quando a gente compara a história com o momento que a gente vive, as coisas hoje estão tudo muito mais rápidas, eu acho que talvez muito mais rápidas do que o ser humano consegue assimilar. Então, talvez mais do que nunca, a gente precisa de pessoas como você. Sim. Né? E aí a gente, como você disse, a gente vai acostumar a comparar com o passado e falar assim, mas as pessoas não adoeciam assim lá no passado. E se você olhar, na Bíblia mesmo fala que teve vários personagens lá na Bíblia que tiveram quadros angustiantes, quadros de tristeza. Você consegue citar para nós alguns exemplos? Jó, por exemplo, Sim. ele pediu que Deus tirasse a vida dele, né? Que ele não aguentava mais viver aquele sofrimento que ele estava passando. E se vocês forem olhar, Jó, ele viveu muitas coisas ruins, ele perdeu família, ele perdeu filhos, ele perdeu tudo que ele tinha. Sim. Ele voltou ao pó, né? Então, assim, quando a gente traz para a nossa vida hoje, é praticamente as mesmas coisas que ele lá, estando naquela época, vivia. E a gente também, na atualidade hoje, pode estar vivendo um sofrimento mental. Sim. Por algum problema, por algum desafio que você esteja enfrentando. Sim. O próprio Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições. Ele não disse quais, ele disse aflições, né? Exatamente. Então, meu amigo, você está sofrendo aí sozinho pra quê? Né, Exatamente. Você não precisa passar por isso sozinho. Não, você tá sofrendo sozinho. Por quê? Por causa de um preconceito que tá aí no seu coração. Larga esse preconceito pra lá, moço. Procura ajuda, né? Procura ajuda. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa sua decisão, não é, Gabriela? Verdade. Vamos falar um pouquinho mais de Setembro Amarelo em relação à igreja, né? Como que as igrejas poderiam assimilar, como que as igrejas poderiam contribuir mais, né?
para que campanhas, para que o Setembro Amarelo ficasse mais conhecido, ficasse mais visível diante dos olhos das pessoas? Você, querendo ou não, você já colocou um pouco da resposta, Sim. né? Que é a campanha. Sim. É realmente conscientizar a todas as pessoas. Quando fala em conscientizar, a gente pode também transformar a vida de líderes para levar sobre esse tema. Hoje nós temos líderes de jovens, temos líderes da terceira idade, então, assim, líderes de casais. Então, esses líderes, eles podem sim ter uma capacitação para poder levar para eles, para a igreja, para a comunidade cristã, a importância da saúde mental e a importância de buscar ajuda. E quando a gente fala isso, a gente precisa entender que essa demanda ela vai chegar para a gente na igreja, ela vai chegar para a gente em algum momento, para algum líder, pastores, e até mesmo durante um sermão mesmo, falar da importância do cuidado com a saúde emocional e de buscar ajuda. Isso é importantíssimo. Sim, com certeza. E também eu acho que tem aquela ideia, né, Gabriela, de que principalmente o pastor, o líder, eu acho que talvez está muito entranhado na cabeça de muitos pastores e líderes também, de que vai chegar um momento em que eles não vão poder mais lidar com o problema que lhe foi colocado. Sim, né? Sim, exatamente. E quando Deus ele escolhe um líder, ele tem ali a capacidade de poder ajudar as pessoas à sua volta. E não somente de forma espiritual, mas também na forma física, de checar se aquela pessoa está precisando. Então, se ele busca esse conhecimento, ele consegue transbordar isso na vida das outras pessoas, assim como os ensinamentos bíblicos. Então, assim, se ele percebeu que existe alguém que está faltando mais dos cultos, que está ficando mais distante, já é um sinal de alerta. Sim. Né? Então, assim, eu posso falar por experiência própria, que dentro da minha igreja a gente já faz esse trabalho, e aí eu sou suspeita de falar, porque o nosso pastor ele é casado com uma psicóloga, então isso é muito importante na hora de enfrentar esses problemas que a gente tem, esses tabus com os tabus que a gente tem com a inteligência ali, de buscar mesmo ajuda nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de crise. Sim, sim. Gabriela, eu preciso falar para os nossos amigos do pessoal da Fixar Parafuso. Olha, se você precisa parafusos, ferramentas, porcas, arruelas, ferramentas elétricas, ferramentas manuais, toda essa linha de químicos, abrasivos, essa linha industrial, você encontra na Fixar Parafuso. Tá ali no Alterosa, aqui em Betim, tá? Lá na linha de trem você vai encontrar um atendimento sensacional lá, produto de qualidade, aquele precinho, camarada, na Fixar Parafusos, tá bom? É só você chegar lá e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Ô Gabriela, e a questão do equilíbrio, né? A gente falou, eu tenho essa preocupação, né, de talvez as pessoas pensarem que a gente está pesando mais para um lado, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do equilíbrio entre a fé e a razão, né? Entre a fé e o assunto que nós estamos trazendo aqui, para que as pessoas entendam melhor, né, o que fazer diante de uma situação que elas se encontrem. Sim, um dos passos fundamentais quando a gente aborda sobre o processo, né, até você estar em remissão dos sintomas, porque dentro da ciência a gente não fala mais em cura da depressão, de qualquer transtorno mental, a gente fala de remissão dos sintomas. Sim. Então, quando a gente fala desse processo, a fé, ela vai ser importante, vai ser um pilar importante para que a gente consiga caminhar ali com equilíbrio e que a gente também tenha consciência e clareza de que vai existir momentos que você vai ter que buscar ali a ciência, que você vai ter que buscar um médico, a ajuda de uma medicação, a ajuda de uma terapia. Hoje nós temos a terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu trabalho, Sim. que é uma linha ouro de tratamento. Então, assim, ela é uma linha onde a gente aborda em quebrar padrões e reestruturar padrões de pensamento. Sim. Então, isso vai ajudar o indivíduo, a pessoa que precisa de uma ajuda, a ter uma resposta mais rápida para aquele transtorno que ele está vivenciando naquele momento. Então, vai consistir de você ter clareza. Agora, eu vou buscar o quê? Eu vou ir à igreja, eu vou buscar fé, ou eu vou ir buscar aquilo que a palavra de Deus diz? Ele vai capacitar pessoas
para nos ajudar durante esse processo. Então a gente precisa ter um equilíbrio e saber que eu posso sim buscar a fé, buscar o meu lado espiritual e também cuidar da minha saúde física, cuidar das minhas medicações, em fazer atividade física, em fazer minha meditação, em fazer o devocional, que é importantíssimo durante esse processo. Sim. Então, tudo isso vai ajudar muito. Sim, e eu acho que nessa questão do equilíbrio, a gente pode falar um pouquinho mais sobre, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que se entopem de remédios, né? E talvez é uma dúvida de muita gente, como que os remédios auxiliam, né, nesse processo? Qual que é o ponto de equilíbrio nessa questão? Sim. Né? Por isso é tão importante a gente buscar a ajuda de um profissional da saúde mental que vai poder direcionar, que hoje são os psiquiatras. Sim. Hoje os remédios psiquiatras, eles precisam de uma receita específica para que eles consigam ser comprados hoje aí nas farmácias. E para que isso aconteça de forma funcional e que a gente não se automedique de qualquer jeito, nós precisamos saber qual que é o diagnóstico, tá? Quando a gente fala de um transtorno, por exemplo, de humor, se eu tomar um antidepressivo, pode ser que isso me desestabilize. Então eu preciso saber qual é o meu diagnóstico, primeiramente, para depois começar uma medicação. Aí, depois dessa medicação, ele vai agir ali nos nossos neurotransmissores e vai nos ajudar no resultado positivo ali no final do meu tratamento, durante o meu tratamento. Sim, sim. Então, meu amigo, olha pra você ver, você que tá se entupindo de remédio e tá se automedicando, vigia. Isso, vigia. Vigia, ó, não tá certo isso não tá certo se entupir de remédio. Remédios são a ajuda, mas você precisa de um acompanhamento de um profissional, você precisa de um acompanhamento de alguém que vai te tratar com carinho, que vai te tratar com respeito, que vai ser a boca de Deus na sua vida, não é, Gabriela? Exatamente. E foi importante você falar da medicação, porque também tem outro lado que as pessoas têm muito preconceito com a medicação psiquiátrica. Eu não vou tomar esse remédio vai me causar dependência. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que isso vai me dar qualidade de vida. Sim. Então eu não posso ficar presa eu vou tomar um remédio que vai me deixar viciado, que vai me causar uma dependência. Não, nesse momento você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em ter qualidade de vida. E se você se preocupa tanto com a sua fé, você precisa estar num corpo sadio, um corpo bom, para que você consiga realmente ir buscar o mundo espiritual e buscar ir à igreja, se conectar com Deus. Sim, sim, com certeza. Gabriela, outro parceiro nosso aqui no Em Frente é o Adriano, da autoescola do Adriano. Você também tirou a carteira lá? Eu vou tirar com ele. Ó, pra você ver. Aí, ó, Adriano, já tô arrumando a candidata pra você aqui, Isso, ó. É o Adriano da Autoescola Adriano, minha gente. Você tá precisando tirar a carteira de motorista, tá precisando realizar esse sonho, tá precisando suprir essa necessidade. A Autoescola Adriano aqui no Dom Bosco e Betim é uma excelente opção pra você, tá bom? Lá tem tecnologia, ó, Gabriela, você vai poder fazer aquela parte das leis lá, aquela parte da legislação de casa. Que legal! Tem uma bacana, plataforma. Eu já gostei, ó, gente. Tem uma plataforma que está aí disponível para você, tá? Durante o dia essa plataforma está disponível para você e você vai poder fazer a parte de legislação todinha de casa, tá bom? Além aí de contar com o auxílio, com a ajuda e nas partes práticas com o profissionalismo dos nossos amigos da Autoescola Adriano. Que legal. Show de bola, tá? Legal. Gabriela, eu queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente, né? Deixar esse canal disponível para que você fale aquilo que você tem no seu coração, para que as pessoas deem valor, né? Deem valor a isso, e eu achei muito legal, né, a maneira como a gente trouxe aqui, fazendo as pessoas entenderem que buscar ajuda é algo de Deus. Exatamente. E assim, eu que agradeço, tá? Fiquei muito feliz com o convite e é super importante a gente falar de algo tão precioso que Deus nos deu, que é a vida. E quando a gente se importa com o outro, então vamos escutar mais o nosso irmão. E o nosso irmão não é somente aquele que está na nossa igreja. Sim. É o que é o nosso vizinho, são as pessoas ao nosso redor. E eu ouvi isso uma vez e eu sempre levo isso, que talvez o único evangelho que o outro vai ler
é o seu comportamento, é a forma como você fala de Cristo. Então, assim, comece a ter mais empatia, ter uma escuta ativa, um cuidado com aquilo que você escuta, um respeito, sem julgamento da dor do outro. E jamais diminua a dor do outro, baseado nos seus parâmetros internos. Sempre respeita aquilo que o outro está trazendo de dor para você. E busque ajuda com qualquer sinal de desconforto emocional. Com certeza. A gente não sabe a história do outro, né, Gabriela? Exatamente. A gente não sabe o que o outro passou. Sim, Na Bíblia nós temos a história do bom samaritano. Aí, tá vendo? Não é? Do bom samaritano que abandonou todos os seus preconceitos ou preconceitos que os outros tinham com eles e prestou ajuda ao próximo, né? Ao próximo que nem era familiar, que era um desconhecido. Exatamente. Né? Isso é muito importante, né? A gente olhar para o outro e ter essa sensibilidade de ajudar o outro sem necessidade de julgar, né? Que é um dos mandamentos. A gente não tem que julgar o outro. A gente tem que ter um coração amável, ensinável, para poder estar sensível mesmo, para poder ajudar quem precisa da gente. Maravilha, minha gente. Que papo abençoado. Eu espero que você tenha sido muito abençoado. Espero que a sua mente começou a abrir, né, com aquilo que a gente trouxe aqui, com aquilo que a Gabriela trouxe para nós aqui nesse episódio abençoadíssimo do podcast Em Frente de hoje. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Curte, comenta aí, diz para nós o que você pensa, que a gente vai olhar com carinho o seu comentário, vai te dar a resposta lá, e eu tenho certeza que com o seu comentário você pode tocar a vida de alguém aqui no nosso podcast Em Frente. Gabriela, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua profissão, a sua trajetória. Amém. Que você seja bênção na vida das pessoas. Amém. Amém? Amém. Sempre em frente, hein, galera? Até a próxima. Tchau.